Flamengo e Vasco empatam pela segunda vez no Brasileirão, dessa vez por 1-1, enquanto no primeiro jogo, se eu não me engano, foi 0-0. Em dois jogos que eu achei que foram parecidos. Eu acho que esse jogo teve muita coisa em comum com o jogo do primeiro turno. Surpreendentemente, em algum momento do jogo, nos dois casos, o Vasco conseguiu ameaçar o Flamengo. Dessa vez conseguiu até fazer um gol na defesa do Flamengo, que não é exatamente algo que a gente espera, porque a defesa do Flamengo esse ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, é muito sólida, mas tomou um gol do Vasco. E é óbvio que empatar com o Vasco é sempre muito ruim para o Flamengo, né? Para o flamenguista. Ainda mais pensando que o Flamengo está lutando pelo título e o Vasco é um time que luta contra o rebaixamento. Então são times que estão em partes opostas da tabela. E ainda mais pelo fato do Palmeiras ter ganhado e tudo mais, isso complica ainda mais. Vou falar aqui um pouquinho sobre o jogo nos próximos minutos e eu espero que você já dê um like, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que depois de todos os jogos sempre tem aqui a nossa resenha, o nosso bate-papo. Vamos lá, o que eu achei desse jogo? Primeira coisa que é muito importante é que o jogo começa no contexto. Todo jogo começa em seu contexto e o contexto desse jogo é bem peculiar. O Flamengo vem de um jogo muito difícil, onde na verdade poderia ter sido muito simples, que foi contra o Estudiantes em casa, que o Flamengo começa muito bem, que o Flamengo parece que vai ser avassalador. Eu já falei amplamente sobre esse vídeo, sobre esse jogo em outro vídeo, se você quiser, eu vou deixar o card aí para você ver também, do jogo contra o Estudiante. E acaba se tornando um jogo muito difícil, um jogo muito tenso e que não consegue resolver as coisas e teremos mais um jogo muito difícil agora fora de casa na quinta-feira. Isso é importante porque eu creio que foi fundamental para a decisão de neste jogo termos vários jogadores poupados. Entre eles, o Jorginho, que vem de lesão, ainda não voltou, mas eu creio que já tinha condição de jogo, não jogou para estar 100% sem dúvidas contra o Estudiante na quinta-feira. Vai ser um jogador muito importante, a gente vê a falta que ele faz, a gente vê como os jogadores ao redor dele jogam melhor quando ele está em campo. Não jogou o Arrascaeta, que vinha de uma sequência longa, foi poupado também ali no início do jogo. Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Alexandro, muitos jogadores. Isso, além de, obviamente, ter um declínio técnico, porque esses jogadores não são titulares, porque os outros são melhores, e isso parece óbvio, mas pode não ser tão óbvio assim, existe, para mim, um problema nessa escalação, que não que deveria ser de outra forma, porque eu entendo a necessidade de escalar, de ter os jogadores titulares na melhor forma possível para a quinta-feira, que é o jogo mais importante do ano, é o jogo que o Flamengo precisa passar. Não tem escolha. Mas isso passa uma mensagem. A escalação deles, além do fator de ser tecnicamente abaixo dos titulares, passa uma mensagem de este jogo é menos importante. Isso assim, o fator psicológico ele é muito importante. O Flamengo entra em campo, por exemplo, contra o Estudiantes. Óbvio que a gente vai entrar no mérito sobre se poderia ter jogado melhor, se poderia ter mantido a intensidade e tudo mais, e para mim é muito nítido que poderia e deveria, mas entra com um ímpeto muito diferente do jogo contra o Vasco. O Flamengo até começa bem também contra o Vasco, mas não é aquele jogo avassalador. Então eu acho que existe sim o fator psicológico, o fator de quando você entra com tantos jogadores, né, com um time tão alternativo, a moral do time não é a mesma. Eu acho que isso é uma coisa que prejudicou. E a parte técnica. E em principal, para mim, do Alan. E aí eu sei que já tá se falando muito do Alan, e aqui eu não quero ficar chovendo no molhado, falando que ele é um jogador abaixo e tudo mais. Mas assim, eu realmente tenho a esperança que essas agora sejam as últimas vezes que a gente vai estar vendo o Alan tendo que jogar como titular. Porque agora é uma questão que a gente não teve muita escolha. O Jorginho vinha de dores, lesão, enfim. Precisava ser poupado ainda por mais um jogo. O De La Cruz a gente sabe que não aguenta jogar uma sequência de jogos. O Saúl também sentiu no último jogo, ainda foi titular nesse jogo, mas não sei, tem minhas dúvidas se talvez ele não vai ser reserva no próximo, apesar de eu achar que não deveria, tá?
mas também vem de uma sequência grande, jogador que estava parado e tudo mais. E o Pulgar tá machucado. Quando voltar a ter 4 volantes, sendo eles Pulgar, Jorginho, Saul e De La Cruz, eu imagino que o Alan não tenha mais espaço nesse time. Infelizmente, ele ainda tem. E quando ele tem, ele compromete muito. Ele não tem a velocidade de raciocínio para acelerar o jogo. Ele atravanca o jogo. Ele não marca bem. Ele é um jogador muito abaixo. Assim, ele já teve até boas fases em outros clubes. Eu, quando ele foi contratado, achava que ele seria bem melhor do que ele foi, sinceramente. Mas, enfim, já não deu certo no Flamengo. E aí eu falo isso como uma projeção para o futuro, porque é claro que agora os pontos já foram, né, esses desse jogo, mas eu imagino que ainda mais com a volta do Pulgar, isso deve se tornar algo mais raro. A gente tem que ver o Alan ou o Everton Araújo, que eu acho que também tem mais ou menos o mesmo impacto para o time, apesar do Everton Araújo talvez ainda ser um pouco mais marcador. Outro fator que para mim foi determinante nesse jogo foi a questão do Rossi. O Rossi é um assunto polêmico, né? Porque eu particularmente sou um defensor do Rossi. Eu acho que o Rossi é um bom goleiro. Eu acho que o Rossi é um bom líder. Acho que ele é frio. Eu gosto do Rossi, tá? Mas ele tem um problema que é muito grave e que ele tem que corrigir logo, que é a saída em bolas cruzadas. É inaceitável a forma com que ele sai em cruzamentos. E é bizarro porque ele tinha feito uma grande defesa, até num cruzamento também, num escanteio. Tinha feito uma defesa, assim, sensacional, caindo rápido, fazendo, poxa, muito, muito boa defesa. Minutos depois, ele sai completamente atabalhoado. E nem sai, nem fica no gol. Acho que se ele ficasse no gol, talvez ele defendesse, né, o gol do Ryan. Mas ele também não defende, ele sai. Então, muito mal na saída ao Rossi. E isso comprometeu nesse jogo, que é um jogo que pode ser importante. Se Deus quiser, não vão fazer falta esses pontos. Mas podem fazer, infelizmente. E num jogo, por exemplo, eliminatório de Libertadores, se ele faz uma saída dessa, pode contribuir para uma eliminação do Flamengo. Então eu acho que é um problema sério que ele tem que corrigir logo. Novamente, eu acho o Rossi um bom goleiro. Eu acho que se critica muito mais ele do que é justo, mas ele tem que fazer por onde? Ele tem que saber que isso é um defeito que ele precisa corrigir. Não dá para sair como ele saiu. Outros jogadores que para mim foram muito abaixo no jogo de ontem. Bruno Henrique, apesar de no primeiro gol, no único gol do Flamengo, né? A finalização dele é uma boa finalização que o Léo Jardim também faz uma grande defesa. E ali no desenrolar da jogada, né, no rebote, o Carrascal faz o gol. Achei uma boa atuação do Carrascal, inclusive. Mas, no geral, muito perdido. Dava muito pouca continuidade para as jogadas. Basicamente, todas as jogadas morriam quando chegavam no Bruno Henrique. Não gostei da atuação dele. E aí, quando vieram os jogadores do banco do Flamengo, o Flamengo, no segundo tempo, consegue dominar muito o jogo. Principalmente no fator posse de bola. Faltou um pouco a parte da finalização. Apesar de ter tido ali alguns bons momentos, como a bola na trave do Saul. Acho que de finalização assim, principal foi dele e de um outro jogador que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente viu que o Flamengo dominou muito no fator posse de bola. Eu achei que faltou um pouco a criação de oportunidades claras de gol. A gente não viu, por exemplo, o Léo Jardim operando tantos milagres como ele fez no jogo do turno, né? E eu acho que o Flamengo se impôs muito nesse fator de posse de bola pela questão do cansaço. O Vasco é um time que não tem condição de fazer trocas, porque tem um elenco que hoje já pode se dizer que não é um elenco tão ruim quanto já foi, mas não tem... Pode ter um time titular melhor, mas não tem opções no banco. E o Flamengo, além de ser um time que eu acho que é fisicamente mais bem preparado, com jogadores fisicamente mais privilegiados, tem condição de trocar num nível muito mais alto, ainda mais num jogo onde entrou com as reservas e os titulares estavam no banco. Quando entram os titulares, né? Quando entra ali Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, o time eu acho que consegue ganhar em qualidade em alguns sentidos, mas eu não achei que eles entraram tão bem. Principalmente eu acho que o Samuel Lino ontem não estava numa boa tarde. Acho que errou muito. E principalmente o Pedro, e aqui eu tenho que falar um pouco sobre o Pedro. É claro que o Pedro é um jogador tecnicamente muito bom. Para mim é o melhor 9 da América do Sul. Dito isso,
ele precisa rever algumas coisas. Assim como ele reviu a parte da entrega dele, de correr mais, de se dedicar nos treinos e tudo mais, ele precisa rever como ele joga. E eu quero dizer, é no fator postura, é no fator seriedade. Não é de agora que o Pedro tem mania de inventar em jogada simples. Então, por exemplo, no jogo de ontem, cruzamento, Pedro, em vez de tentar dar uma cabeçada, tenta dar de peito. É muito bom o jogador ter recurso. Agora, o recurso tem que aparecer quando há necessidade dele aparecer. Quando existe uma jogada simples para se fazer e que é muito mais eficaz, faz a jogada simples. Porque nisso, em tentar inventar, em tentar fazer o mais bonito, prejudica o Flamengo. E não é de hoje que o Pedro faz isso. Né? Ele perde um gol cara a cara no último jogo contra o Estudiantes, porque também tem um lance claro e ele tenta inventar. Quantas jogadas o Pedro perde porque tenta dar de letra em vez de dar um passe simples na hora de fazer um pivô? Quantas ele perde porque ao invés de tentar jogar com força, com vontade, ele tá pensando no lance mais técnico? O Pedro é um ótimo atacante, mas ele não pode ter essa postura. E também não pode perder o gol que ele perdeu cara a cara, sozinho, que ele dá um bico pro alto. Não dá pra perder aquele gol. Centroavante do nível dele. Se a gente criticava tanto o Gabigol que perdia gols inacreditáveis, a gente tem que criticar o Pedro. Não dá pra perder aquele gol. Foi um jogo ruim, no geral. Eu acho que não é... Muita gente aí... Porque o Flamengo a gente sabe como é, né? Se não ganha, já começa o... Ah, meu Deus, o ano tá acabando, o Felipe Luiz é isso, o time é horroroso. Eu acho que os contextos explicam muito bem porque foi um jogo abaixo, como eu já acho que apresentei durante esse vídeo todo, a questão do time reserva, do foco no outro jogo e tudo mais. Eu acho que deveria ter ganho de qualquer forma. Teve chances para ganhar. Esse lance do Pedro que eu acabei de falar, por exemplo, talvez tenha sido a melhor chance do jogo. Agora, eu não acho que seja o fim do mundo, não acho que o campeonato acabou, não acho que o Flamengo agora já perdeu. Sim, agora em pontos perdidos o Palmeiras passa o Flamengo, se ganhar todos os jogos que tem a fazer. Mas tem que ganhar esses jogos, certo? E mesmo que ganhe, ainda tem confronto direto, tem muito campeonato pela frente. E eu acho, como eu falei, que o Flamengo, quando joga com Saúl e Jorginho, e eu acho que quando jogar com o Pulgar e De La Cruz também, vai ser um nível muito acima do que é quando joga com Alan, Everton Araújo, mesmo que com bons volantes junto com eles. Então eu acho que assim, foi um empate, foi ruim, tem que melhorar, tem que rever coisas, mas não acho que é um fim do mundo. Apesar de que empatar com o Vasco é doído.